Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 26 de junho, alegria de Deus em nossas vidas, em nosso coração. Nós estamos na semana do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã é a grande festa, a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Aqui na nossa cidade é feriado, né? Dia santificado, pois o Sagrado Coração de Jesus é o padroeiro da nossa cidade. É um dia muito importante para nós também participarmos da Santa Missa, renovando a nossa fé, buscando a misericórdia de Deus no seu coração, né? Então, muitas pessoas têm a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pessoas do apostolado da oração, tantas pessoas, né? Nós, talvez que não sejamos do apostolado de oração, mas temos também a nossa devoção de buscar todas as primeiras sexta-feiras do mês participar da Santa Missa e sempre que possível fazermos também a nossa confissão, não é mesmo? E nós vamos então hoje, como eu digo sempre, quinta-feira é o dia que nós recordamos a ceia pascal, a primeira ceia, a primeira missa celebrada pelo próprio Jesus quando ele instituiu a Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento novo. E nós vamos então nesse dia ouvir a palavra que está em Mateus 7, de 21 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amado irmão, amada irmã, vamos começar aqui pelo último versículo que nós proclamamos, quando as pessoas que estavam ali ouvindo o discurso do Senhor disseram: com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Irmão, irmã, com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade
e não como os escribas. Eu sempre falo isso, né? Mas é sempre bom nós recordarmos que o jeito de Jesus ensinar não era o jeito que ele tinha estudado, o jeito que ele sabia, mas o jeito que ele era. Jesus ensinava com a vida, enquanto que os escribas, os fariseus, ensinavam a partir daquilo que eles tinham aprendido, talvez nos livros, né? Lendo, buscando, pesquisando, assim que eles aprendiam, enquanto que Jesus, ele vivia aquilo que ele ensinava. Então, é preciso que nós nos espelhemos o máximo, né? E sempre em Jesus. Por quê? Agora vamos lá no primeiro versículo que nós lemos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós aprendemos com o Senhor, seguimos o Senhor, então não basta apenas nós aprendermos dele. Não basta apenas nós dizermos que Jesus é o Senhor, se as nossas atitudes, se o nosso comportamento não se coadunam com a palavra do Senhor, com os ensinamentos dele. Para seguir Jesus, é preciso que nós busquemos viver o que ele ensina e o que ele é. Quando nós nos dizemos cristãos, é porque nós estamos dizendo que nós somos outros Cristos, seguindo, né, os seus ensinamentos, vivendo a sua doutrina, sendo da mesma turma de Jesus, vamos dizer, não é? Da mesma equipe do Senhor. É assim. Então, nem todo aquele que diz, aquele que chama Jesus de meu Senhor, Jesus eu te amo e tal, nem todo esse que faz essas proclamações, declamações e até declarações, né, de amor, não são esses que poderão ser salvos. Nem todos eles, mas aqueles que obedecem o Senhor. Aqueles que Jesus ensinou o quê? Ensinou a amar. Aqueles que não amam, eles não estão obedecendo. Então, aqueles que vivem a palavra, aquele que diz, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, irmão, nessa palavra, nós vemos, né? Jesus e os escribas. Jesus é diferente dos escribas. Jesus ensina com a vida. Os escribas ensinam com a letra. Eles aprendem e vão lá e ensinam aquilo que eles querem, não é? Ensinam não com a vida. Temos aqui a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Aqui permanece a casa construída sobre a rocha. Quem é a rocha da nossa vida? É Jesus. Se nós construímos a nossa vida fundada, né, em Jesus Cristo, nós iremos alcançar a salvação. Nós ainda experimentaremos neste mundo as belezas, maravilhas do nosso Deus. Se nós construirmos a nossa casa na areia, o que é areia? Areia é a ganância, areia é a promiscuidade, areia são as orgias, areia são as regalias. Isso é fundar a nossa vida sobre areia. A areia movediça, ela não suporta o peso, né, de uma construção de vida para a eternidade. Quando nós construímos sobre areia, ela não dura muito tempo. Como disse, a areia ela se move. Até mesmo numa chuva, a areia é carregada pela enxurrada, não é? E nós, então, precisamos fundar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. É Ele que é Jesus. Então, irmão, irmã,
que nós possamos nos abrir ao amor de Deus, sim, mas que nós possamos dizer sim ao projeto dele, dizer sim à vontade dele, obedecer os seus mandamentos, amar como ele amou, como ele ama os seus, assim também nós devemos amar. Caso contrário, irmãos, é igual aqui Jesus diz, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Qual é aquele dia? É o dia do fim de tudo, dia do julgamento, né? Senhor, não pregamos nós em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? Ah, a gente estava lá com a Bíblia, estava com o texto, estava com a água benta, estava com sal ungido, estava com óleo e tal. Fomos nós que estávamos lá em seu nome. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Eu só conheço aqueles que são obedientes. Esses eu conheço e trago no meu coração. Então, é isso aí, meu irmão. Nós precisamos buscar fazer a vontade de nosso Senhor. O Senhor te abençoe, te proteja, que o Sagrado Coração de Jesus nos guarde em seu coração e nos dê um coração novo, um coração onde seja possível penetrar com a graça espiritual de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, viva Cristo Rei.